Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui na terça-feira, onde nós compartilhamos da palavra do Senhor aos corações das mulheres que fazem parte desse grupo. E nessa manhã o Senhor me entregou uma palavra que encheu o meu coração. E eu espero que venha tocar em cada coração que está ouvindo essa mensagem. A palavra do Senhor está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 5, e diz assim: Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo? Respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei Ziba. E ele disse: ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Amadas do Senhor, eu quero falar um pouquinho nesse dia sobre aliança. Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas. Só que Davi ele foi ungido a rei enquanto ainda havia um rei rejeitado por Deus sentado numa cadeira. Então aquele que foi escolhido por Deus estava sendo perseguido, ameaçado de morte, enquanto o rejeitado por Deus estava na cadeira. E nesse tempo, Davi ele precisou fugir por muito tempo de Saul. E Jonatas, filho de Saul, tinha uma aliança com Davi. Então toda vez que ele sabia que Saul, seu pai, iria partir para matar o seu amigo, aquele com quem ele tinha aliança, ele avisava Davi para Davi fugir, resguardando e cuidando da vida de Davi. Porque Jonatas sabia do caráter do seu pai, sabia que ele estava no trono porque o povo quis que ele fosse, mas ele não foi escolhido por Deus e ele estava sendo rejeitado por Deus. E ao mesmo tempo ele sabia que Davi iria tomar posse de toda a promessa de Deus. Só que quando chegou o tempo de Davi assumir a promessa de Deus, Jonatas foi morto. E naquele tempo, toda a descendência do rei tinha que ser exterminada. Por quê? Porque se ficasse vivo, algum poderia reivindicar direitos. Então era um costume daquela época. E o filho de Jonatas, quando a ama de Mefibosete ficou sabendo que seu pai, o pai dele foi assassinado, ela foge com ele com a idade de 5 anos. Ela foge para um lugar distante e esse menino, no meio do caminho, fugindo, ele cai do colo da sua ama, ele quebra as 2 pernas e ele fica aleijado dos seus pés, ou seja, não consegue caminhar, não consegue andar. E agora essa mulher, para preservar a vida de Mefibosete, ela leva para um lugar chamado Lodebar, lugar, a terra do esquecimento, um lugar onde ninguém queria estar lá, um lugar de fome, um lugar de pobreza, uma terra do esquecimento. E ela procura uma casa chamada Casa de Maquir, e ela deixa esse menino para que Maquir possa cuidar. E eu fico imaginando, amadas, essa casa sendo o lugar onde está guardando uma promessa de Deus. Essa casa onde tem um menino aleijado que poderia ser deixado abandonado, mas Maquir recolhe para sua casa, dá o que não tinha, porque era lugar de pobreza, cuida com o melhor que ele poderia dar. Cuidar de uma criança que com 5 anos não consegue mais andar e carregar no colo todos os dias da vida, dar comida, andar, quem sabe levar ao lugar onde pudesse fazer suas necessidades, cuidar, trocar, ele ficou dependente. Mas Maquir cuidou dessa criança até o dia em que Deus lembrou Davi da promessa que havia, a aliança que tinha com Jonatas. E ele decide procurar se havia alguém, como ele já não podia mais honrar Jonatas, pelos livramentos que Jonatas proveu sobre a sua vida, ele decide honrar a descendência de Jonatas.
E ele descobre que só havia um filho e era aleijado e estava na terra do esquecimento. Então Davi manda buscar na casa de Maquir. E aí que eu quero ministrar essa mensagem sobre a nossa vida. A casa de Maquir, onde abrigou esse menino, o menino da promessa. Maquir cuidou com tanto zelo e cuidado, abriu as portas da sua casa, dividiu a sua comida, colocou na sua mesa. E agora chegou o tempo desse menino ser honrado. Ele vai sair da casa de Maquir direto pro reino. Ele vai se assentar na mesa do rei, vestir as roupas do rei. Ele vai ser honrado como um rei. Mas a história não fala mais de Maquir. Maquir ficou no esquecimento, na mente de Mefibosete. E aí nós podemos dizer, meu Deus, como pode? Esse homem abriu a porta da sua casa, honrou, cuidou desse menino e agora ele ficou esquecido, ninguém mais lembra dele. Só que preste atenção, no capítulo 17, Maquir ressurge. E olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, de Rabás, os Moabitas, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzizai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo, cevada, farinha, grão tostado, feijão, lentilha, mel, coalhada, ovelhas, queijo para Davi. E os que acompanhavam, pois disseram, vocês devem estar famintos, cansados e sedentos, depois de uma longa caminhada pelo deserto. Amadas, prestem atenção que o Senhor está nos ensinando através dessa palavra. Maquir, quem sabe se ele fosse um homem orgulhoso, ele devia ter projetado no seu coração o desejo de ser honrado. Mas eu preciso ser honrado. Eu cuidei do filho do rei, aleijado, todo esse tempo. Agora ele vai para a casa do rei e eu fico esquecido. E depois de um tempo, Davi, aquele que tinha o poder de honrar Maquir, ele começa a ser perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, por causa do pecado de Davi. Deus permite que os próprios filhos comecem a perseguir ele. Agora não é mais o rei Saul, mas é o próprio filho Absalão que quer matar o pai para assumir o seu lugar. E nesse tempo que ele estava em fuga, ele vai aonde? Parar novamente na casa de Maquir. E esse homem podia ter fechado as portas para Davi, mas ele abre as portas, ele diz, senta à minha mesa. Em Lodebar, lugar do esquecimento, da pobreza, tem trigo, tem cevada, tem grão tostado, tem feijão, tem lentilha, tem abundância. Porque tudo que você faz para ajudar alguém que tem promessa de Deus, um servo de Deus, o Senhor vai prover na tua casa o que não há em nenhuma outra. Em Lodebar não existia fartura em lugar nenhum, mas na casa de Maquir tinha a provisão de Deus. Queridos, ele abrigou um exército e deu de comida para um exército que estava com Davi. Eles se assentaram à mesa de Maquir. Ele não se assentou no trono e nem na mesa do rei junto com Mefibosete, mas Davi saiu do trono e foi sentar na mesa de Maquir. E ainda ficou consignado na Bíblia, para saber que muitas vezes a honra não é você se assentar em lugares de riqueza, de luxo, lugares onde vão te projetar por um determinado tempo, não. O que vai trazer honra para a tua vida é saber quem tu é, ter identidade, que a tua casa seja um lugar de provisão, de restauração, de refúgio para muitas vidas. Quantas vezes será que você abriu a porta da tua casa para abrigar alguém que estava aflito, angustiado? Quem sabe você deu a tua cama para alguém deitar, descansar no momento de dor, de angústia. E pode ter certeza que embora não saia daí, quando Deus honrar essa pessoa te levando junto para ser honrado, você nunca mais vai ser esquecido por Deus. E é essa mensagem que eu quero deixar para nós nesse dia. Sejamos a casa de Maquir, no meio do deserto, onde as pessoas estão perdidas, elas saibam exatamente onde buscar provisão. Na minha casa e na sua casa. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Um forte abraço do fundo do coração. Eu desejo que vocês sejam restauradas, edificadas e que a mesa da casa de vocês
seja um lugar onde jamais vai faltar a provisão dos céus.